Oi, oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, assim como eu tive. Bom, eu sou a professora Lenise Oliveira. Vamos para a nossa mensagem do dia para alegrar o teu coração? O que importa não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Então, plante coisa boa, que você colherá coisa boa. Vamos lá para a nossa aula? Bom, explicando para vocês o meu sistema de visto, sistema de língua portuguesa. Nós trabalharemos com o livro didático, páginas de 2 a 7. Você vai pegar o seu livro didático, na página 2, você vai pôr visto 1, e na página 7, você vai colocar também visto 1. Então, você saberá que inicia-se na página 2 e termina na página 7, ok? E quando eu disser, vamos corrigir o visto 1, você já sabe que inicia na página 2 e termina na página 7. O nosso assunto, verbete enciclopédico, tipos de verbete, dicionário, glossário e enciclopédia. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero textual verbete de enciclopédia. Bom, senhores, o gênero textual verbete de enciclopédia é um gênero de caráter expositivo. Utiliza como conjunto de definições, acepções e exemplos de determinada palavra ou expressão. Vinculado em dicionários e enciclopédias, ganhou nova forma de circulação com a internet. Hoje já não é tão usado o livro de enciclopédia, e sim a enciclopédia online, ou seja, a Wikipédia é a enciclopédia mais usada no mundo. Mas o grande problema da Wikipédia é que ela é editável. Então, as pessoas podem editar com outras informações, mas tem que se certificar se essa informação é verdadeira. E vocês percebem que a enciclopédia, a Wikipédia, ela vem palavras e imagem, que é uma característica do verbete de enciclopédia. Bom, o objetivo e as características do verbete de enciclopédia. Informar e divulgar um conhecimento científico. Textos informativos são organizados em ordem alfabética. Os textos de verbete de enciclopédia são mistos, palavras e personagens. Quando eu falo em personagens, eu quero falar em fotos, em figuras. Gente, as enciclopédias, assim como antigamente, elas vêm imagens e vêm também os textos. Elas são construídas em parágrafos, ou seja, se você procurasse uma das enciclopédias mais famosas que nós já tivemos e temos, é a Barça. Ela era um conjunto de enciclopédia que ela vinha ali dividido em matérias, vamos dizer, enciclopédia de português. Ela vinha, se eu pesquisasse sobre cachorro, vinha a foto do cachorro e um pequeno texto falando sobre o cachorro. Mas lembrando que não vinham simples textos, e sim um texto de caráter científico. Viria falando ali realmente o que era o cachorro, o nome científico, e por isso que ele vinha escrito em parágrafos. Bom, a diferença entre dicionário, glossário e enciclopédia. Bom, o glossário, espécie de dicionário que é anexada à obra, explica termos pouco conhecidos, arcaicos, peregrinos, dialetais, etc. Contidos nele, o glossário, reunião de termos específicos de um âmbito de conhecimento vocabulário. Se você observar nos livros, sempre vem um glossário, ainda mais se forem textos científicos, se forem textos literários, vem um glossário para te explicar, nos explicar o que aquela palavra quer dizer, porque ela já não é tão usada como antigamente, então vem explicando para a gente saber o que significa. E aprimorando o texto, porque sabendo o que aquela palavra significa, nós saberemos o que ela quer dizer dentro daquele contexto. Bom, o conteúdo do dicionário. Entrada de verbete, ou seja, entrada das palavras,
Classe gramatical não necessariamente é cobrada, mas vamos ver aqui, exemplo da palavra façanha. Lembra o que esse S é? Muito bem, substantivo feminino. Acepções possíveis da palavra ou expressão, escrita de maneira objetiva e direta, sem uso de verbos. Ato heróico, proeza, coisa admirável. Isso são todas as palavrinhas que querem dizer a palavra, os significados da palavra façanha, que pode ser ato heróico, pode ser uma proeza, pode ser uma coisa admirável. Bom, já o conteúdo da enciclopédia, entrada do verbete, exemplo da palavra troféu, definição da palavra ou expressão, através de afirmação, o uso dos verbos no presente. Aí um exemplo, se procurar a palavra troféu na enciclopédia, ele vem dizendo, um troféu é uma recompensa por uma façanha específica, que serve posteriormente como prova ou reconhecimento do mérito para a realização dessa façanha. No passado, os troféus eram, sobretudo, entregues como recompensas de feitos militares. Hoje em dia, os troféus são entregues com mais frequências em eventos esportivos. Percebe que eu venho a definição da palavra, ou seja, a palavra, e vem falando sobre o que aquela palavra significa dentro daquele contexto. Bom, lembrando aí que o verbete enciclopédico ele é impessoal, ou seja, eu não vou dar a minha opinião e objetivamente vou dizer, vai vir dizendo o que é aquela palavra, o que significa aquele verbete. Não contém opiniões, ou seja, não vem opinião de nenhum cunho, porque ele é um texto de caráter científico. A linguagem é formal, técnica, compreensível e vem ilustrações. Então, enquanto no dicionário vem ali várias palavras que você vai colocá-la de acordo com o contexto, vamos ali um exemplo de palavra. Gato. Lá no dicionário, eu vou procurar a palavra gato, pode vir dizendo que gato é um bichinho de 4 patas, pode vir dizendo que é um homem bonito. As características do verbete de enciclopédia são que ele é um texto impessoal, não contém opiniões, a linguagem é formal, técnica e compreensível e requer aí ilustrações para definição da palavra. Queridos, quando eu falo de não contém opiniões e forma técnica, eu estou falando de um texto científico. Vamos observar algumas características do texto científico? Observe os dois enunciados abaixo. A inflação corrói o salário do operário e na 2, eu afirmo que a inflação corrói o salário de um empresário. Qualquer enunciado pressupõe que alguém o tenha produzido e os dois enunciados acima pretendem transmitir o mesmo conteúdo. A inflação corrói o salário do operário. Há, no entanto, uma diferença entre elas duas. Analise. Qual a diferença da primeira, que diz a inflação corrói o salário do operário, e a segunda, eu afirmo que a inflação corrói o salário do operário? Perceberam a diferença? Que no primeiro enunciador, aquele que produz o enunciado, ausentou-se do enunciado, não colocando nele um eu, o que indica aquele que fala e nem um verbo que significa o ato de dizer. Quando ele diz a inflação corrói o salário do operário, ele está sendo ali impessoal, ele não está dizendo que ele falou aquilo, que ele disse aquilo ou escreveu aquilo. Ele está falando de uma maneira geral. Se ele está dizendo que a inflação corrói o salário dos operários, ele tem uma base, um estudo para dizer isso, não vai escrever algo sem um fundamento. Já no segundo, ao contrário do que diz, eu afirmo, o enunciador inseriu-se no enunciado, explicando ali que é responsável pela sua produção. Ele explicitou, está bem explícito, dá para a gente perceber, perceptível, que quando ele diz, eu afirmo que a inflação corrói o salário dos operários, é o quê? Isso mesmo, uma opinião. Se a opinião
é pessoal. Então, ele está dizendo que, na visão dele, a inflação está corroendo o salário dos operários. No primeiro caso, pretende-se criar um efeito de sentido de objetividade, pois se enfatizam as informações a serem transmitidas. Então, gente, objetividade é o quê? Ser claro, ser preciso e ser coeso, sem um eu acho, talvez, não. É de maneira objetiva, de maneira direta. Já o que se cria um efeito de sentido de subjetividade. No segundo, quando diz eu afirmo, mostra ali que a informação veiculada é o ponto de vista do indivíduo, ou seja, ele está dando a sua opinião sendo subjetivo porque ele diz eu afirmo. Quando ele diz que ele afirma, quer dizer que na visão dele, ele acha, o famoso achismo, que a inflação está corroendo os salários operários, mas esse achismo não é subjetivo porque é uma opinião. Bom, além de procurar neutralizar a figura do enunciador, o discurso de caráter científico, que é aquilo que eu falei do verbete, que o verbete enciclopédico ele é um texto científico, procura destacar o conteúdo de verdade dos enunciados. Esse valor de verdade é criado pela fundamentação das ideias e pela argumentação. Vamos expor alguns expedientes que servem para fundamentar esse tipo de enunciado e aumentar seu poder de persuasão. Alunos, não esqueçam, poder de persuasão é o poder de convencimento, é o poder de convencer ao outro que a sua tese, que a sua ideia é correta. Não esqueça disso. Eu costumo dizer que os estudantes têm que ter o poder persuasivo, o poder de convencimento baseado, claro, em fundamentos que você está correto em relação àquela sua resposta. Quando se pergunta algo subjetivo, o que você acha, o que você concorda? Então, quando se faz esse tipo de pergunta, você tem que ser objetivo, nada de subjetividade. Eu acho que aquilo, eu acho que isso, não. Seja objetivo, seja coeso, seja persuasivo. Bom, quando se fala em argumento de autoridade, o próprio nome já fala, autoridade. Apoia-se numa afirmação no saber de uma autoridade reconhecida no certo domínio do conhecimento. É o modo de trazer para o enunciado o peso e a credibilidade da autoridade citada. Então, eu vou fazer uma pesquisa de cunho científico e vou procurar um argumento de autoridade sobre aquele assunto. Vamos falar sobre anfíbios. Quem eu procuraria? Um biólogo, que ele é uma autoridade conceituada para falar sobre os anfíbios, porque ele estudou para aquilo, ele sabe o que são, então eu posso citar o nome dessa autoridade, vamos dizer assim, nos meus textos, baseado nisso, eu vou ter a certeza, vou ser imparcial, porque eu vou ter um argumento dessa autoridade. Observe o enunciado a seguir. Conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Segundo o mesmo autor, na China e no Japão, o saber é mais valorizado que a riqueza, exatamente porque nessa sociedade confere mais prestígio a quem o possui. Quando se trata de um trabalho científico, cuidadoso, mais formal, como uma tese ou um artigo a ser publicado numa revista especializada, deve-se fazer a citação textualmente, dando todas as indicações bibliográficas. Então, gente, aqui é um argumento de autoridade. O que foi usado? O nome da autoridade, o Bertrand, que ele diz o quê? Que no Japão, ele é um estudioso, ele estuda a cultura japonesa e chinesa, que diz aqui, segundo o mesmo autor, na China, no Japão, então ele estuda, ele é prestigiado, estudou tanto a cultura japonesa
quanto à cultura chinesa, e ele diz que lá o saber ele é mais valorizado que a riqueza. Por quê? Porque a pessoa sabendo se expressar, sabendo o que dizer, estudando, aumentando seu nível intelectual, ela vai ser ter muito mais privilégio, muito mais prestígio do que ter dinheiro. Então, quando eu falo de argumento de autoridade, eu estou querendo dizer isso. Uma pessoa que estuda profundamente aquele assunto para poder eu me basear o meu texto nesse argumento. Então, só finalizando essa parte do verbete enciclopédico, todas as informações elas são técnicas simples, a definição da palavra, a origem, a finalidades e as características. Então, gente, sempre vai ser de cunho científico, não esqueçam disso, não vai ser escrita de qualquer forma, e sim vai ter a definição. Eu gostaria de uma atenção especial a esse texto, porque ele é um verbete de enciclopédia e, através dele, vocês responderão as perguntas de 3 a 8. Está na página 4 do livro didático. O texto é Watterson Bill, Estados Unidos, 1958. Dentro da tradição Boy Dog Strip, Watterson conseguiu uma variante muito boa e criativa. Com a série Calvin and Hobbes, Calvin e Rodolfo, no Brasil, ele apresentou um garoto que é uma mistura de Dennis The Menace, que é o Dennis do Pimentinha, criação original de Henry Catherine, veja em cá. Quer dizer que era para você procurar o Casinho, que é o sobrenome do autor de Dennis do Pimentinha, porque primeiro nas enciclopédias, assim como nos dicionários, principalmente nas enciclopédias, você procura primeiro o sobrenome e depois o nome. E Charles Brown, só que em vez do cachorro, ele tem um tigre de pelúcia. Para seu pai, mãe e amigos, Robin ganha vida, fala, participa de suas aventuras cotidianas ou aquelas misturam nessa série que foi distribuída pela Universal Press Syndicate a partir de 1984. Transformou-se num notável êxito internacional. Apresentar o álbum The Essence of Calvin and Hobbes, a essência de Calvin e Rodolfo, de Sedgwick, editora brasileira, Bill Watterson, desenha magníficos criados mudos. Ele admira isso. Ele também desenha grandes borrifas de água e sofás de sala de visita, cadeiras, lâmpadas, bocejos, gritos e todas aquelas coisas que tornam as histórias em quadrinhos tão divertidas para os olhos. Em 1995, Bill Watterson parou de criar novas histórias para Calvin e Haroldo, mas as antigas tiras dos personagens continuam a ser publicadas em periódicos e álbuns pelo mundo inteiro. No Brasil, além de Cedibra, as editoras Ópera Gráfica e Conrado lançaram publicações com as tiras de Calvin e Haroldo. Bom, foi tirado da Enciclopédia dos Quadrinhos de Porto Alegre, de 2014, páginas 498 e 499. Bom, pergunta 3 diz o seguinte: todo verbete tem uma entrada. Qual é a entrada desse verbete? Vamos observar que a entrada do verbete será o título. Não esqueça, será a entrada do verbete é o título, que no caso é Watterson Bill. Qual informação é dada no trecho Estados Unidos, 1958? Procure a data 1958. Qual é a informação que é dada aqui? O que aconteceu nessa data, neste ano? Então, procure a informação que está contida e responda. Na quinta questão, vem dizendo o seguinte: explique por que o autor afirma que Calvin e Haroldo é uma variante dos tradicionais Boy Dog Strip. Por que ele quer dizer isso? Porque, como nós vimos lá no Dennis do Pimentinha, ele tinha um cachorro. E com essa variante, quer dizer que está variando
Por que que é variante? Porque ao invés de ter um cachorro, o Calvin tem que o nome dele é Haroldo. Então, essa aí é a variante. Aqui está até o significado de Boy Dog Strip, diz tira, cujos personagens são um menino e um cachorro. Então, fica a dica. Se é variante, é porque está variando, e ao invés de um cachorro é um. Pense. Então, vamos lá. Na sexta questão, diz o seguinte. Explique a função do trecho, veja em cá, porque para saber mais sobre Henk Ketchen, o verbete orienta a procura em K e não em H. Então, gente, por que aqui esse o nome dele é Henk Ketchen? Por que você não vai procurar o nome dele, primeiramente, aí no H? Ele pede para você procurar em K, lá na enciclopédia. Então, por que você vai procurar pelo ao invés do? Muito bem. Eu estou dando dicas, não estou respondendo, estou dando as dicas. 7. No contexto do verbete lido, o adjetivo inanimado significa o quê? Letra A, B, C, D ou E. Uma dessas letras aí estarão corretas. 8ª questão. A que público essa obra atende? Então, gente, a que público essa obra do Haroldo e do Calvin, ela foi destinada? Qualquer tipo de público, público infantil, público de quem gosta de revistas em quadrinhos. Isso daí pode ser até uma pergunta pessoal, tá? Então, responda quem você tem certeza que atende a esse público. As histórias dele, os quadrinhos atendem que público. Não é só criança que gosta de revistas em quadrinhos. Eu, particularmente, também gosto. Bom, os verbetes enciclopédicos podem ter extensões variadas, alguns mais longos que os outros, dependendo da quantidade de informações e o nível de aprofundamento. Leia a seguir o trecho inicial de um verbete, mais longo do que se utilizou a linguagem verbal e não verbal para passar essa informação. Então, senhores, lembrando que a linguagem verbal é a linguagem com palavras, com letras, com textos escritos. E a linguagem não verbal são com imagens, desenhos, gestos, placas ali, símbolos de trânsito também são linguagem não verbal. E a linguagem mista, professora, lembram qual é? A linguagem mista vai misturar as imagens com as palavras. Então, aqui está falando sobre um texto, um verbete enciclopédico sobre a linha do tempo, diz que é um substantivo feminino, diz assim, no dicionário, a entrada do verbete é sempre uma palavra individual. Nas enciclopédias, podem ser também uma expressão coesa e reconhecível que denomine um conceito a ser individualmente explicado. Você vê se essa palavra fosse escrita no dicionário, seria linha e depois estaria tempo. Ela estaria dividida com com seus respectivos significados e você veria qual palavra se encaixaria no texto que você estaria procurando. Aqui, já como é um verbete enciclopédico, já vem linha do tempo e diz que a linha do tempo é um gráfico de eixo único usado para expor eventos passados ou futuros, atividades, requerimentos, etc. Na ordem que ocorre ou espera-se que ocorram, a principal função da linha do tempo é consolidar e expor graficamente informações cronológicas para fins de análise e comunicação, além de permitir que o leitor veja graficamente quando as coisas acontecem ou acontecerão. A linha do tempo permite que o leitor avalie os intervalos de tempo entre os eventos. Então, gente, essa é a diferença que eu quero que vocês vejam. Se fosse a entrada de um dicionário, um verbete de dicionário, estaria a linha e depois o tempo. Mas, como é uma entrada de verbete de enciclopédia, ela vem a linha do tempo e vem dando toda a definição. E como eu disse,
existem imagens. Então, percebam que aqui vem uma imagem de acordo com o que foi dito no parágrafo, no texto, e vem aqui. É uma linha do tempo de maneira horizontal que vem falando do passado, do presente e do futuro. Você percebe que a seta ela está ali tanto indo para o passado quanto indo para o futuro. Então, gente, isso quer dizer o quê? Que ali ela está mostrando, como é que o próprio nome diz, essas ações cronológicas que podem acontecer ou deixar de acontecer, que diz assim: a ordem que ocorre espera-se que a principal função da linha do tempo é expor graficamente a informação a fim de analisar, além de permitir aí quando as coisas aconteceram ou acontecerão. Então, aconteceram, presente, ou acontecerão, vai ser no futuro, ok? Ainda no livro didático, na página 6, ele vem aí. Surgiu paralelamente ao estudo da cronologia, já está falando do estudo da cronologia. Primeiro falou do estudo da linha do tempo, uma breve pincelada na linha do tempo, porque nós iremos estudar na próxima aula, e uma breve também na cronologia, que diz que é o estudo do tempo e de suas divisões com o objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos, cronografia. Então, a linha do tempo é o recurso visual utilizado para dar ao leitor uma visão ampla de determinado período histórico. Ela serve também como auxílio para lembrar que determinado fato aconteceu depois de outro. E por isso não podemos falar que a influenciou. Bom, em relação à classificação, os fatos pontuais são marcados graficamente, que pode ser aí em maneira horizontal ou maneira vertical. Numa linha do tempo, os fatos são expostos em relação a outras informações, a datas específicas, meses de um determinado ano, horários e tempos ocorridos. Portanto, dados de referência podem ser expostos numa linha do tempo, favorecendo ao leitor a visualização dos intervalos entre esse fato. Então, gente, a linha do tempo ela pode ser em vertical e pode ser em horizontal. E ela vem contando uma história de ordem cronológica, ou seja, em datas. Quando eu falo de cronologia, eu venho falando de datas, ok? Aqui a gente está vendo a evolução da conquista ao longo do século XIX e XX, a evolução das conquistas femininas. Eu tenho aqui uma linha do tempo vertical, só lembrando aos senhores que essa minha linha do tempo aqui é horizontal, ela vem de forma cronológica também. Aqui em cima tem aí no livro didático dos senhores, livro didático, essa imagem está na página 6. Então, na página 6, você vai observar que vem dizendo aqui, página 6 do livro de vocês, vem falando sobre a linha do tempo horizontal. Ela vem, dá para aparecer bem no livro, que começa em 1500 e termina aí em 1922. E essa outra linha do tempo, que é em vertical, no livro de vocês está bem nítido também, que vem falando sobre a evolução da conquista feminina, que iniciou-se em 1838 com a primeira escola exclusiva para meninas, e aqui, segundo a cronologia, em 2011, a primeira mulher na presidência. Então, linha do tempo vertical. E se vocês observarem, gente, aqui eu tenho a fonte, da onde ela foi tirada e quando foi acessada. Bom, livro didático, página 7, vem aí no livro dos senhores. Além das apresentações gráficas de forma horizontal e vertical, a linha do tempo pode se dar em zigue-zague, em infográfico, em árvore genealógica, entre outros. Gente, observem aqui as minhas referências, da onde foram tiradas todas essas informações, que foi do letramento do ensino médio, Information Graphics e dicionário Rawls de língua portuguesa. Então, questão número 9 diz o seguinte: que informações são passadas nesse trecho? Lembrem-se, S ponto, F ponto, S ponto, X5.
Ó, já dei até a dica do 5. Então, gente, quando eu falo esse S, eu falei lá no início do vídeo. S de que é? Vamos? É adjetivo, é substantivo, é verbo? F, masculino ou feminino? S é de quê? Qual? É a data, hein? Aí é um ano, ou um século.